E aí pessoal, tudo bem? Hoje o papo vai ser sobre essa medalha aqui, né? Uma medalha de prata do brasileiro canto clássico, tá bom? Que eu conquistei agora em 2025, né? E eu queria mostrar para vocês em primeira mão e eu vou contar como eu fiz para conquistá-la. Hoje vai ser uma conversa rápida, mas basicamente eu queria mostrar uma coisa para vocês, algo que eu recebi essa semana, né, na qual eu fiquei muito feliz, né, e que seria essa medalha aqui, ó, gente, tá bom? Não sei se está dando foco, tá? Olha só, né? Que é uma medalha de segundo lugar da FOB, né, na categoria canto clássico, né? E eu ganhei essa medalha agora em 2025 com o segundo melhor canário no individual, né, na modalidade canto clássico. E eu fiquei muito feliz e eu queria compartilhar com vocês essa conquista, né? Porque eu não sei se vocês sabem, eu acho que eu já devo ter comentado, né? Eu comecei basicamente a minha criação de timbrado espanhol original em janeiro de 2024. E 2025 foi o meu primeiro ano de competição, né? Foi a primeira vez que eu me aventurei numa competição de canários, né? De canários de canto. E eu não tinha muita pretensão não, gente. Não tinha, na verdade, né? Eu tava indo para a competição a fim de aprimorar a minha criação, né? E adquirir o máximo de conhecimento possível, né? Para que agora em 2026 eu viesse com mais força, mais fôlego e mais conhecimento. E para minha surpresa, logo no primeiro ano eu já conquistei essa medalha. É uma medalha de prata, não é uma medalha de ouro, mas para mim ela tem peso dobrado de ouro, né? Então assim, essa medalha aqui significa muito para mim, tá bom, gente? E eu queria contar para vocês também como eu fiz para conquistá-la, que eu acredito que é um bom tópico para a gente estar conversando e tem muita gente que começa da maneira errada, então dificilmente vai atingir algum objetivo no final. Então eu vou falar como que eu fiz. Eu fiz várias coisas, lógico, mas eu acho que eu vou falar da principal. Muitas coisas envolvem para você conseguir atingir um objetivo nesse segmento de canto clássico. Mas a primeira, para não enrolar, gente, para não enrolar nem um pouco, a primeira coisa que eu fiz para conquistar essa medalha aqui, que é um grande feito para mim, como primeiro ano, né, levando minhas aves no concurso, foi ter adquirido aves de criadores que já levavam suas aves em torneios, tá bom, gente? Então, assim, eu não comecei a minha criação comprando aves de criadores que não levavam em concurso, porque a questão das 12 notas do timbrado espanhol original, de você ter um bom exemplar, ela é muito complexa, gente. Não é fácil você ter um canário com 12 notas, e muito menos não é fácil você ter um canário com boas 12 notas, né? Eu acho que eu já falei isso daqui algumas vezes nos meus vídeos. Então, gente, como eu sei, né, que não é fácil a gente conseguir um excelente canário logo de início, eu fui aonde eu sabia que poderia encontrar bons canários, gente. Então assim, eu iniciei a minha criação com bons criadores que levavam suas aves a torneios. E quando eu falo que eu iniciei a minha criação com esses bons criadores, eu não estou falando, gente, que eu iniciei a minha criação comprando aves planilhadas, aves campeãs. Não comecei assim, tá bom? Porque isso tem um custo mais elevado. Mas eu comecei a minha criação comprando aves com boa genética, aves que eram provenientes a esses criadores que trabalhavam pensando nos torneios, ou seja, esses criadores que trabalham certinho, que levam suas aves em torneios, como os da FOB, né, na modalidade canto clássico, que é o foco aqui, que é esse o foco, tá? Eu não estou falando de fibra hoje, gente, tá bom? Eu estou falando de canto clássico. E esses criadores que levam suas aves para os torneios, para os campeonatos de canto clássico, esses sim, eles vão te ajudar, né, a ser um bom criador no segmento, assim como me ajudaram. Então,
Eu espero também poder ajudar muitas pessoas que querem ingressar nesse segmento, né? E eu tenho certeza que esses criadores que me ajudaram ainda vão ajudar muitas pessoas a entrarem no segmento canto clássico e a obterem sucesso, tá? Então eu não poderia deixar, né, de falar que essa medalha que eu mostrei para vocês aí, que é minha, né, também é um pouco desses criadores que me ajudaram muito no início, né? Me vendendo as aves corretas, me dando todo o suporte. E, gente, eu não tô aqui para fazer propaganda de ninguém, tá bom? Eu só fiz esse vídeo porque eu acredito que esse é um caminho, né? Muita gente dá cabeçada comprando aves que não tem uma origem certa, né? E às vezes o pessoal até compra, fala, ó, me venderam falando que era timbrado espanhol original, né? Será que é? Se você não comprou de um criador que tá lá na ativa, né? Um criador que tá vivendo o campeonato, que tá treinando suas aves, né? É difícil de responder, né? Então, assim, essa é uma dica muito boa para você iniciar sua criação junto com criadores focados no canto clássico. E eu queria falar exatamente isso, porque geralmente a gente começa a criação de canários de canto clássico geralmente por aquilo que é mais fácil, né? Então, muitas vezes o que é mais fácil, ao longo do tempo, ele vai se tornar um grande desastre, né? Porque você vai ver que você começou pelo jeito mais fácil, você adquiriu aves, né, que não tinha uma boa procedência, de criadores que não levavam as suas aves para os torneios de canto clássico. Inclusive, gente, fazendo um adendo aqui, né? O melhor termômetro para você saber se um criador, saber se a criação dele está indo pelo caminho correto, são os torneios. Então, assim, se o criador ele não se coloca à prova, não leva suas aves de canto clássico para o torneio, ele nunca vai saber se aquelas aves que ele está selecionando, que ele está reproduzindo, que ele está vendendo, falando que são boas aves, ele nunca vai saber se aquelas aves de fato são boas. É lógico que tem muito criador com muita experiência e muito criador que ele sabe o que tem em mãos, só que ele só vai ter certeza se ele tem boas aves em mãos, que ele está seguindo uma direção correta, um caminho ótimo na criação, se ele se colocar à prova e levar suas aves para um torneio de canto clássico, né? E não tô falando de fibra, não é levar num torneio de fibra, tá? Aí você não vai descobrir nada, você só vai descobrir se sua ave canta bastante. Então aqui a gente tá falando de descobrir se sua ave, seus pássaros cantam corretamente. Por isso, é de extrema importância iniciar uma criação procurando sempre criadores que levam em torneio. Foi assim que eu consegui essa medalha aqui, gente, que eu tenho muito orgulho. Inclusive, gente, esses criadores que participam de competições, eles têm um know-how muito maior, eles têm um conhecimento muito maior do que a grande maioria em relação ao canto clássico, tá bom? Então, assim, vocês podem comprar as aves de várias pessoas, existem muitos criadores, mas eu tô falando aqui a maneira certa de se iniciar na categoria canto clássico, tá bom, gente? Então, assim, eu acredito que a primeira coisa, né, que faz a gente ganhar uma competição desse nível, né, dessa dimensão, porque essa medalha, ela é nível Brasil, tá bom, gente? Então, assim, são criadores do Brasil inteiro disputando para ver quem tem o pássaro com o melhor canto, né? E não é fácil. Então, se você puder iniciar a sua criação com esses criadores que levam suas aves para o concurso, né, você vai estar muito mais próximo de uma medalha como essa, assim como eu consegui a minha, né? Inclusive esses criadores, eles te dão todo um suporte, tá? E é muito mais fácil um criador que está ativo nos concursos de canto clássico te dar um suporte de uma possível seleção de casais, dos melhores filhotes para você poder levar, né? Do que criadores que muitas vezes eles criam para fibra ou que criam para outras categorias que não seja canto clássico.
Desculpa a verdade, porque tem pessoas que acreditam de fato que vão conseguir terem bons canários, né, para canto clássico, comprando qualquer animal por aí, e a realidade é que não funciona bem assim. Bom, gente, eu acho que é isso, tá bom? Eu não poderia deixar de vir aqui falar sobre isso, né? De como eu consegui ganhar essa medalha aqui. E eu espero realmente que eu possa chegar a 2016 com bons filhotes, bons canários, né? E representar muito bem aí o Canaril Divine, né? E é isso, tá bom, gente? Um bom abraço, tudo de bom. Timbrado Espanhol Original.